Isso, viu, professor? Boa noite para o senhor, boa noite para a minha Bahia, como de costume, que Papai do Céu abençoe sua casa, seu lar, que essa seja uma semana incrível. E esse líder religioso de 50 anos, ele foi identificado como um Kleber Aram Ferreira da Silva, e contra ele, além das denúncias aí em relação a essas mulheres, também de uma vítima do sexo masculino, ou seja, um homem. Por isso eu vou conversar então aqui, já que você falou, estou muito bem acompanhado com a autoridade, com a delegada Heloísa Brito, que é a delegada geral, para que a gente entenda, doutora, como é que o Kleber, então, ele foi preso pelas forças de segurança, pela Polícia Civil, então, do nosso estado. Boa noite para a senhora. Boa noite, Adelson. Então, esse caso ele começou a ser investigado pelo Ministério Público em 2020, através de denúncias que eles receberam, e aí o Grupo Especial GEDEM, que tem à frente a promotora Sara fez essa investigação. Então, eles começaram a ouvir as pessoas. Em 2021, o Ministério Público fez uma operação chamada Operação Cristal, onde eles buscaram, através do cumprimento de mandados de busca e apreensão, elementos que pudessem subsidiar também essa investigação, solicitaram à nossa DEAN que complementassem com algumas oitivas, e, ao final, esse elemento probatório ele ficou pronto, foi encaminhado ao juiz, e, na sexta-feira, a juíza decretou, fez a condenação dele a 20 anos de reclusão e decretou um mandado de prisão preventivo. Assim, a Polícia Civil, já estávamos acompanhando esse caso, tínhamos ciência que ele ia fazer um culto, né, na realidade um evento no sábado pela manhã. Nós encaminhamos nossas equipes ao local e fizeram a prisão deste indivíduo. Uma informação importante, o nome da promotora, Sara Gama, do Ministério Público, mas para que a gente entenda, então quer dizer que ele realizava esse tipo de evento religioso em diversas cidades, inclusive fora do nosso estado, e aí eu já pergunto à senhora, a Polícia Civil aqui da Bahia está em contato com outros estados, como o vizinho aqui, essa região que a gente tem justamente de Pernambuco, Paraíba, outros estados do Nordeste, para entender se existem vítimas lá também. O importante, inclusive, da divulgação a esses casos, Alex, é porque muitas vezes as mulheres que foram vítimas de algum tipo de abuso sexual, como isso era feito dentro de um chamado um ritual, que ele falava de ritual de cura, e ele se utilizava da fragilidade dessas mulheres que estavam passando por alguma doença ou tinham algum parente em uma situação grave. Muitas vezes essas mulheres não se davam conta ou não percebiam que elas tinham sido até violentadas no curso desse processo. Então, é importante quando nós divulgamos isso, porque, como você disse, esse templo dele, tinham os cultos não só aqui na Bahia, mas também em Sergipe, Minas Gerais, em Pernambuco. Então, é importante essa divulgação para que, se outras mulheres que por acaso passaram por isso, procurem as delegacias de proteção à mulher, sejam dos seus estados, sejam aqui da Bahia, ou através também da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, para que façam as suas denúncias. O importante é que o crime ele foi esclarecido e houve a condenação, teve elemento probatório suficiente, e a Polícia Civil auxiliou nesse processo, junto aí com um trabalho que foi decisivo do Ministério Público em toda a investigação. Nesse caso específico, qual é o crime, a tipificação do crime que está sendo investigado, doutora? Ele foi condenado por estupro de vulnerável e por posse sexual mediante fraude. Então, ao curso foram 3 mulheres, na realidade a denúncia apresentada no início foram 3 mulheres e um homem, mas ao final das investigações a condenação foi em razão do depoimento dessas 3 mulheres, e aí ele foi condenado a 20 anos de reclusão. A gente tem informação que participaram, então, de todo esse processo de investigação, dessa operação da prisão dele, delegacias importantes, como a Delegacia do Idoso, a Delegacia da Mulher e também a DERCA. Uma das vítimas era menor de idade, é isso? Ele responde por estupro de vulnerável, uma das vítimas era menor de idade, tanto que foi a equipe da DERCA que fez a prisão no sábado pela manhã. E no momento que essa equipe localizou esse líder religioso, o que ele falou? Tentou fugir do local? Alegou alguma coisa? Bom, primeiro, nós tivemos um cuidado e a cautela, como era um local onde tinham muitas pessoas que estavam indo com esse objetivo de fazer um culto religioso, de não fazermos nada que gerasse nenhum tipo de comoção, nem de transtorno. Os nossos policiais, ao contrário da nossa padronização, que é preta, que todo mundo já conhece, eles foram de brancos, como se fossem pessoas comuns mesmo, que fossem participar do culto. Fizemos a abordagem de um modo discreto, ele não colocou nenhum tipo de resistência, e aí nós o conduzimos, ele foi levado a Polinda para depois ser transferido para o sistema penitenciário. Mas tudo foi feito de um modo muito discreto, até porque, como sabíamos que tinham muitas pessoas ali, inclusive numa situação de dor emocional, nós não queríamos que causasse nenhum transtorno maior do que a própria prisão que já aconteceu, já criou essa comoção no local.
Doutor, a gente segue na editoria Polícia, mas a gente vira agora a página do jornal porque teve um outro caso de grande repercussão que vocês também conseguiram apreender uma arma de fogo, é isso? Explica pra gente. Nossas equipes elas estão trabalhando num crime que nos chocou, aliás, todo crime, eles nos geram, na realidade, esse sentimento de indignação da Polícia Civil. E as equipes começaram a trabalhar na situação dos dois jovens que foram mortos em Castelo Branco, quando foram tentar recuperar uma motocicleta que tinha sido roubada e que estava com sistema de rastreamento. Hoje à tarde, as nossas equipes do Departamento de Investigação Criminal conseguiu fazer a prisão de um indivíduo que já confessou que estava de posse com a mesma arma que foi utilizada na morte dos dois rapazes. Óbvio que é o laudo pericial que vai comprovar isso. As equipes estão em campo, inclusive, para recuperar a moto deles e conseguir fazer a prisão dos outros indivíduos envolvidos. Então, é uma resposta rápida e eficiente da Polícia Civil em mais um crime desses que gerou toda indignação na nossa sociedade. Deixa eu puxar ainda o gancho em relação à indignação, porque a Bahia está bastante indignada em relação a um caso que ficou conhecido como mistério no Ferro Velho. O que a senhora pode adiantar para a gente em relação a esse trabalho que a polícia está desempenhando agora nessa caça, nessa busca literalmente em relação ao Marcelo, já que foi expedido então um mandado de prisão preventiva ao desfavor dele? É importante a gente frisar que assim que nós tivemos conhecimento do fato, na segunda-feira passada a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para fazer a investigação. Para nós, os jovens estão desaparecidos porque nós só constatamos como morte, como homicídio, a partir do momento que nós encontramos os corpos. Então, essa possibilidade ela é diminuta, mas ela ainda existe de que eles estejam vivos em algum local. A partir daí, nós começamos nossa obrigação como Polícia Judiciária observar todas as nuances. Então, nós vamos ouvir todas as pessoas que tiveram contato com esses jovens, por onde eles passaram. Nós estamos checando todas as denúncias. Por isso é importante, eu quero pedir, inclusive, às pessoas que alguém tiver alguma denúncia, pode ligar para 181, é anônimo, pode fazer a sua denúncia, porque nós precisamos, primeiro, localizar esses jovens, depois entender o que aconteceu e quem foi responsável por esse crime. A partir daí, a Polícia Civil vai montando um quebra-cabeça, uma coisa reversa, desde o último momento em que eles foram vistos. Mas nós não fechamos com nenhuma hipótese, nós ainda não apontamos nenhuma autoria, porque neste momento da investigação é preciso observar todas as possibilidades. Doutora, já que existe esse mandado de prisão preventiva, o Marcelo é considerado foragido aqui em relação à Polícia Civil do Estado da Bahia? Bom, ele ainda não foi localizado, ele precisa ser ouvido, porque ele é uma parte importante desse processo, considerando que ele era o patrão desses jovens, ele provavelmente foi uma das pessoas que tiveram o último contato com ele. Então, para nós da polícia, ouvi-lo é fundamental, até para que a gente possa entender a dinâmica do que está acontecendo. Nós, como eu disse anteriormente, não podemos apontar ainda o autor nem o culpado, porque ainda não temos a ciência completa do que aconteceu com esses jovens. E agora, qual que vai ser o procedimento realizado? Oitivas ainda devem ser realizadas em relação a esse caso? Eu sei que muitas pessoas já foram ouvidas, mas a todo instante, novas denúncias, inclusive trabalhistas, que culmina ali com um crime de tortura, vêm à tona pela imprensa, pelas redes sociais. É importante que essas pessoas também sejam ouvidas pela polícia? Todas as pessoas precisam ser ouvidas, todos que tiverem qualquer tipo de ligação com esse caso, direta ou indiretamente. Nós estamos utilizando o que nós temos de mais modernos em termos de tecnologia de inteligência policial. O núcleo de inteligência tem trabalhado muito próximo com as equipes de campo. Nós estamos aí com um inquérito sobre a coordenação do Dr. Neles e a coordenação de doutora Fernanda Asfora também. Então, toda a equipe do Departamento de Homicídio, que é uma equipe especializada nesse tipo de investigação mais complexa, tem se debruçado. Nós estamos checando todas as possibilidades. Por exemplo, semana passada, os familiares procuraram, querendo que os bombeiros fossem até um local em Valéria. Nossas equipes acompanharam os bombeiros, não encontramos nada, mas nenhuma informação ela pode ser deixada à parte neste momento. Então, de novo, eu insisto, quem tiver alguma informação que liga através do Disque Denúncia, porque a nossa obrigação é verificar todas as informações e o nosso objetivo, claro, seria o melhor, encontrar os dois jovens vivos. Se isso não for possível, nós temos o compromisso aí institucional de esclarecer o que aconteceu e levar à justiça quem foi responsável, se houve esse crime pelo desaparecimento ou pelo homicídio deles. Doutora Heloísa Brito, obrigado pelos esclarecimentos em relação a esses 3 casos. É uma autoridade máxima, uma mulher que está, inclusive, aí sob o comando da nossa Polícia Civil, que jamais iria ignorar esses assuntos. Então, nas palavras dela, os casos estão sendo investigados, tá? Pelo menos esse do Ferro Velho. E ainda hoje, na edição de hoje do Cidade Alerta, a gente vai voltar com outros detalhes em relação a esse mistério no Ferro Velho.